Gogo petak gum tak petak gum gogo petak gum tak petak gum gogo petak gum tak petak gum gogo petak gum tak. Espaço Cultural CPFL. Organizar o conhecimento. Compreender o mundo contemporâneo. Espaços abertos, livres, gratuitos. Arte, ciência, filosofia. Concepção e realização de 3 séries de programas semanais para a TV. Diálogo, reflexão. Luz, mais luz. Espaço Cultural CPFL. Uma iniciativa CPFL Energia. O problema da diversidade é um problema constante na história da humanidade. E a gente pode dizer que foi mais civilizado um mundo onde se tomava conhecimento do outro e menos civilizado um mundo onde a gente não toma conhecimento do outro. E quando o outro não é o espelho da gente, a gente fica com uma enorme dificuldade. O homem hoje, ele na verdade, ele não tem mais o parâmetro da diversidade. Ele tem o parâmetro da uniformidade, do conformismo. Tudo, de uma certa forma, tem que parecer igual a um modelo que a sociedade propõe como um modelo de valor. Quer dizer, o homem tem que ser assim, a economia tem que ser assado, a cor quase que tem que ser igualada. Não há possibilidade, por maior que a globalização seja instalada no mundo, no campo econômico, ela nunca será instalada no campo cultural, no campo antropológico, nada disso. As sociedades são diversas, os homens são diversos, os hábitos, os costumes, a criação artística. Há hoje um número bastante razoável de pesquisadores e de autores que classifica esse contexto histórico-social que nós estamos atravessando, a época que estamos vivendo, eles como um espaço de síntese. Porque realmente é uma época em que começam a se dissipar antigas divisões, que eram divisões muito rígidas. Por exemplo, a divisão entre sujeito e objeto, a divisão entre arte e ciência. Então, o conhecimento que surge das ciências e das novas tecnologias é reconhecido como um conhecimento. O que varia são as vias de acesso a esse conhecimento. Mas alguma coisa a que se recusa sistematicamente o reconhecimento. Isso a que se recusa o reconhecimento é a diferença humana, é a diversidade. Quer dizer, muda o paradigma que orienta, o paradigma que legitima os problemas tecnocientíficos, mas permanece aquele mesmo paradigma que se caracteriza pela enorme ignorância do diverso. Ora, é verdade que há uma corrente contemporânea, o culturalismo, e o culturalismo se preocupa muito com o múltiplo dos costumes, o múltiplo das crenças, mas de uma maneira apenas, digamos, intelectualista. E ora com o objetivo de quê? De obter uma tolerância entre comunidades culturais ou religiosas, é um objetivo político, ora com intenções puramente turísticas, sem chegar, digamos, ao núcleo do problema, que é a verdadeira aceitação do diferente.
a verdadeira aceitação do diverso. Aí está a questão do problema. Um filósofo profissional, eu cito aqui o francês Alain Badiou, um filósofo que diz coisas complicadas, às vezes obscuras, ele diz o seguinte, que as diferenças culturais, eu cito um livro dele, está traduzido aqui no Brasil, exatamente sobre a ética. É a Ética, Ensaio sobre a Consciência do Mal. Foi publicado pela editora Relum do Mará. Nesse livro, o Badiou diz que as diferenças culturais, o que são as diferenças culturais? É o outro concreto, é o sujeito distante, o sujeito exótico. Ele diz que essas diferenças culturais não têm grande interesse para o pensamento. Ele está discutindo a questão da ética. E ele vê nessas diferenças, quer dizer, as diferenças humanas, isso é textual dele, ele diz, apenas a evidente multiplicidade infinita da espécie humana, que é tão flagrante entre mim e meu primo de Lyon, quanto entre a comunidade xiita do Iraque e os gordos cowboys do Texas. Veja só, o que é que o filósofo está afirmando aí? Ele está afirmando que é óbvio que somos todos diferentes. Portanto, ele diz, a diferença é o que está aí, a diferença é o que há, a diferença é o múltiplo infinito do humano. Então ele diz, qual é o problema? Ele diz, o problema não está no outro excluído, o problema não está no outro não reconhecido, o problema está no reconhecimento do mesmo. Vejam só, eu quero que prestem muita atenção, porque de repente nós vamos ver que a grande reflexão filosófica se afasta muito da evidência comum, se afasta muito do comum, do senso comum, e nem sempre tem razão. Badiou diz, filosoficamente falando, o mesmo é aquilo que acontece, o mesmo é a verdade. Ele diz, então, o que deveria ser postulado para cada um não é a diferença cultural, mas a sua capacidade para conquistar o verdadeiro. Existe um abismo, às vezes, entre o reconhecimento filosófico do outro, que é um reconhecimento abstrato, e a prática ético-política de aceitar outras possibilidades humanas, de aceitar a diversidade num espaço de convivência. Quer dizer, para o Badiou aqui, esse espaço de convivência não está interessando. Ele está preocupado com o problema abstrato de como é que você reconhece o outro. Nós fizemos isso num livro chamado Claros e Escuros, pela editora Vozes, sobre identidade, povo e mídia no Brasil. Nesse livro, nós chamamos a atenção para o fato de que existem dois problemas nessa argumentação do filósofo francês. Qual é o primeiro problema? E o problema que nos impede, muitas vezes, de aceitar o diferente. O primeiro problema é o problema do valor. Eu entendo o valor aqui como orientação prática para a ação social. Em toda ação social que desenvolvemos, que tomamos, nós somos guiados por valores. Então, nenhum valor é neutro. Por quê? Porque todo valor, o valor que atribuímos às coisas, às pessoas, reflete as convicções, reflete as crenças de um sistema particular. Sobretudo, sobre o qual fazemos juízo de valor, há uma orientação prévia nossa, há uma convicção, uma crença que nos formou, que nos constituiu a consciência. Então, o valor é uma significação já estabelecida. Se eu digo que alguém é bom porque deu uma esmola, se eu digo que alguém é mau porque negou a mesma esmola, já tem uma significação estabelecida, tem um valor e uma significação estabelecida que está de acordo com a minha crença, se eu sou muito caridoso, sou católico ou não sou. Não basta afirmar que a multiplicidade humana é evidente. Claro que nós somos todos diferentes, mas a percepção da diversidade vai além do simples registro da variedade das aparências. Por quê? Porque o olhar, ao mesmo tempo em que percebe, atribui um valor. E quando atribui um valor, atribui uma determinada orientação de conduta. Então, se na Alemanha hoje você vai fazer um seguro de carro, o sujeito que faz o seguro de carro, se o sujeito é turco, ele dificilmente ele não faz com a mesma facilidade se o sujeito for francês ou alemão. Já pela cara, já tem um valor que ele atribui e a orientação de conduta dele é outra. É isso também que às vezes leva um policial a pedir documentos a uma pessoa na rua só pelo grau de valor social que dá aquele tipo de aparência. Por exemplo, no Leblon, no Rio de Janeiro, depois de 8 horas da noite,
dois negros andando juntos vai ser parado pela polícia para pedir documento. Mas não duas pessoas de pele clara andando juntas. O segundo problema da argumentação filosófica é a diferenciação. Com diferenciação, nós queremos dizer saber fazer as diferenças. Ora, o senso comum está habituado a pensar a diferença como um ponto de partida. Então, julga a partir da identidade do outro, como se a identidade fosse uma coisa pronta e acabada. Nenhuma identidade está pronta e acabada. Nenhuma identidade. A identidade são projeções de fixidez, de fixação que fazemos sobre o caráter e a natureza mutável de tudo das pessoas. Mas nós não podemos lidar com essa mutação o tempo inteiro. Então as identidades estão aí. O senso comum pensa que a identidade está dada para sempre, não está. Qualquer psicanalista desmonta a identidade de cada um em pouco tempo, num divã. Você vê alguém com turbante na cabeça e pensa logo automaticamente que sabe tudo sobre ele. Basta botar aquele turbante na rua. Por exemplo, você sabe que é árabe, aí você diz, se ele é árabe, é islamita. Se é islamita, ele é investido de determinada disposição frente ao mundo. Quem sabe se não é um homem-bomba? Daí o preconceito. Foi assim que o brasileiro morreu em Londres. No dia 22 de julho de 2005, a polícia de Londres procurava por 4 suspeitos de cometer as tentativas de atentados ocorridas no dia anterior. Como morava em um endereço ligado aos suspeitos e tinha feições orientais, de acordo com a descrição da polícia inglesa, o brasileiro Jean Charles de Menezes começou a ser investigado. Ao entrar em um trem e se sentar, Jean Charles foi cercado por 3 investigadores, que rapidamente bloquearam a porta, impedindo a saída do trem, e apontaram suas armas para ele. De acordo com as testemunhas, cerca de 11 tiros foram disparados no total, pelos diferentes investigadores e policiais presentes na cena. Até o momento, no entanto, ninguém foi punido ou incriminado, e as investigações do incidente encontram-se sob intenso sigilo. O preconceito é sempre um saber automático sobre o outro. O preconceito não precisa de provas. Você vê a aparência, você vê o outro, não aceita e automaticamente pensa que sabe tudo automaticamente sobre ele. Por que discriminamos, então, o outro? Pelo fato de ignorarmos, mas não só ignorarmos intelectualmente. A sabedoria, ou saber puramente intelectual, adianta de pouco nisso. É de ignorarmos afetivamente também. De ignorarmos afetivamente, intelectualmente, que estamos excluindo o outro, que estamos excluindo o diverso, porque não temos possibilidade de lidar com a diferenciação, por não sabermos fazer diferenças. Nós aqui podemos oferecer um outro argumento para esse pensamento abstrato, um pensamento filosófico. A verdade pode ser logicamente o mesmo para todos, como diz o Badiou, mas só para o pensamento que se move dentro do círculo da tradição judaico-cristã e da qual ninguém consegue saltar logicamente. Ninguém salta desse círculo, que esse círculo foi chamado de metafísica pela filosofia. E é aí mesmo que se assenta a metafísica. A metafísica entendida como essa pretensão de ocupar pela força as regiões mais férteis. Quais são as regiões mais férteis? As regiões dos princípios, as regiões das causas. Quer dizer, quando o princípio das causas é o princípio da dominação. Não é que conhecer uma causa seja necessariamente uma relação de poder, mas toda relação de poder assenta num conhecimento de causa e assenta na pretensão de se anunciar uma verdade absoluta sobre o outro. Ora, essa pretensão de deter uma verdade absoluta é a fonte de toda a violência. Em contrapartida, na ética, na prática ético-política do relacionamento humano, quando é que acontece a verdade não violenta? A verdade não violenta acontece quando acontece o infinitamente diverso. Quando se reconhece na prática a diversidade humana como uma constante em todo empenho de realização do homem. Em todo empenho de realização do homem, no empenho de afirmar-se, de ser como humano, como homem, acontece o diverso. Então vejam só,
a diversidade é a verdade do real concreto. É por isso que Kant, vocês sabem, um filósofo que permanece como seminal para o pensamento moderno, que Kant mostra que a fundamentação do pensamento moderno está na matemática, está na razão. Mas Kant nos adverte, faz uma advertência. Ele diz que uma coisa é você distinguir as coisas umas das outras. Outra é conhecer, portanto, não ignorar, a diferença das coisas. Portanto, vejam só, uma coisa é você distinguir um objeto de outro. Outra coisa é você conhecer a diferença. São duas operações diferentes. Quando é possível conhecer a diferença? Quando nós somos capazes de fazer um julgamento. E essa possibilidade, essa capacidade de fazer um julgamento é atributo exclusivo do animal humano, porque é o único animal capaz de apelar para a razão. Para Kant, antes de pronunciar julgamentos objetivos, ele diz: nós comparamos os conceitos. Se nós comparamos os conceitos, nós chegamos à identidade das coisas. E o que é a identidade? São várias representações sobre o mesmo conceito. Então, se eu digo, o conceito de mesa, a identidade de mesa. Eu dou o conceito, posso ter mesas de cor, de tamanho diferente, mas a identidade de mesa permanece. É um único conceito. Então, eu tenho que comparar os objetos, fazer uma comparação, para então chegar à identidade desses vários objetos, que é ser mesa. Então, para Kant, quando eu faço um julgamento universal, eu chego à diversidade das coisas, para então produzir julgamentos particulares. O que é que Kant quer dizer? Que a pluralidade e a diversidade numéricas já são indicadas pelo próprio espaço como condição dos fenômenos exteriores. Então, por mais que uma parte do espaço seja semelhante uma à outra, essa parte do espaço é sempre exterior a ela e por isso diferente. Um indivíduo mora em São Paulo e está habituado ao uso de técnicas modernas no cotidiano. Quer dizer, ele está informado dos acontecimentos do mundo pela televisão, é cristão, sabe ler, sabe escrever. Um outro indivíduo mora no Parque do Xingu, em Mato Grosso. E mesmo que a gente saiba que ele já tem televisão, que alguma tecnologia já chegou a ele, vamos imaginar que aquele espaço, com as circunstâncias daquele espaço, quer dizer, a floresta, a tradição tribal, a aparência física das pessoas, as crenças religiosas, criam a diferença. Portanto, a diferença entre o sujeito urbano de São Paulo e o índio no Xingu. Ora, vamos então comparar, para poder aprender alguma coisa, a maneira kantiana. Só que a comparação, a pura e simples comparação, não nos diz nada de essencial sobre um e outro. Mas é assim que o senso comum opera. O senso comum opera fazendo comparações. E quando o termo comparante, aquele que é o dono da comparação, sobrevaloriza a si mesmo, por se julgar detentor de uma verdade absoluta, olha, eu não sou índio, eu sou civilizado da cidade, logo eu tenho uma verdade absoluta sobre o índio, que eu considero inferior a mim, o termo comparado é automaticamente rebaixado e discriminado. Portanto, a moderna civilização ocidental é um termo comparante dessa natureza. Nessa pressa de comparar, nesse esforço de comparar, com base em critérios universais, ou critérios absolutos, trata as pessoas como objetos. Me parece que no mundo que se convive dessa maneira mais intensa, global e próxima, a diversidade, por ela, você tende a ter mais respeito por ela, mas, por outro lado, você também leva a lados de oposição muito fortes e desrespeito às culturas. Os países europeus estão preparados para reconhecer direitos individuais, mesmo de imigrantes, direitos individuais, mas jamais direitos coletivos. É o limite do respeito às diferenças. Não se pode reconhecer na Alemanha, na França, em lugar direitos coletivos, porque isso supostamente coloca em risco o território, coloca em risco a nação, digamos, europeia. Então, quando se reivindica o direito ao uso do véu, uma menina na escola, e se reconheceria esse direito como extensivo a todo mundo, seria o reconhecimento de direito coletivo.
Então, há hoje quase que uma posição firmada por parte dos governos europeus de não dar direito coletivo a imigrantes. E esse direito coletivo passa pela religião. Como eu estava dizendo há pouco, quando eu falei, uma coisa é o discurso lógico, racional de aceitação da diferença. Outra é a aceitação concreta, afetiva da diferença. Deixar se aproximar. Porque dizer que aceita é fácil. O problema é a aproximação. O problema é o afeto. É a aproximação espacial, afetiva. Esse aqui é o grande problema. Uma vez, o professor Domênico De Masi me perguntou, mas afinal, como é que esse brasileiro que vocês falam, quais são as características dele? Qual é a especificidade do brasileiro? Eu falei, olha, professor, a gente não pode dizer como é que é todo brasileiro, mas em geral, o brasileiro é oral. O brasileiro gosta de se expressar pela palavra. O brasileiro também é muito corporal. O brasileiro se expressa com o corpo. Você às vezes pode não ver um brasileiro fazer um discurso, mas ele está requebrando, ele está balançando, ele tem uma ginga que vai do futebol à dança, ao esporte, a qualquer coisa, até mesmo sentado, às vezes o brasileiro está gingando. Então o brasileiro é corporal. Depois, a gente pode dizer que o brasileiro é muito mais afetivo do que racional. Quer dizer, nós temos uma inteligência afetiva, não uma inteligência racional. Tudo que vier através de sentimento, a gente percebe, a gente distribui, a gente retribui. O que vem pela razão é um pouco mais complicado. Depois, eu acho que o brasileiro, falei ao professor De Masi, o brasileiro também tem uma certa capacidade de aceitar o estrangeiro. Nós somos generosos e abertos com os estrangeiros. Por que é que nós dizemos que alguém é igual ou diferente de outro? Porque nós comparamos. Só é possível realizar esse enunciado, fazer esse enunciado, fazermos uma comparação. Dizemos, fulano é diferente de mim, ou fulano é igual a mim. É porque nós comparamos. Comparamos como se fosse o caso de identificar objetos, como se fosse o caso de identificar coisas. E comparamos para exercer poder. Nós comparamos para dominar. Vejam só, na verdade, eu queria que refletissem muito sobre isso. Os homens não são iguais nem desiguais. Os homens são seres singulares. Os homens coexistem na diversidade deles. E cada uma dessas singularidades corresponde, às vezes, à dinâmica histórica de um outro, que é um coletivo diverso. Na prática, aquilo que nós experimentamos de uma cultura, principalmente na nossa cultura, é a diversidade dos repertórios da cultura, onde se mostram hábitos, onde se mostram enunciados, onde se mostram simbolizações. Há um provérbio nagô. Quando eu digo um provérbio nagô, quer dizer um provérbio dos terreiros Queto Nagô, e é um provérbio do Axé Pofonjá, na Bahia, de onde eu sou, que diz assim em Yorubá, Ikakodogba. Isso quer dizer, os dedos não são iguais. Os dedos da mão não são iguais. Nem desiguais. Os dedos são dedos. Eles são diferentes e cada um tem sua função, e se perder um, acaba virando Lula. Se se perder um, tem problema. Tem problema. Isso significa, os dedos não são iguais nem desiguais. Eles coexistem na mão, em sua diversidade, e a mão é forte exatamente por essa diferente disposição dos dedos. Portanto, esse julgamento de igualdade e desigualdade se aplica a coisas, objetos, a animais, não radicalmente a pessoas. Porque é dessa comparação, desse poder de comparar, que vem o poder de discriminar. Ora, por que então que nós ignoramos, ou porque nós nos imunizamos socialmente contra uma determinada dimensão da diversidade? É como se nós vivêssemos, assim como nos imunizamos contra vírus pela vacina, nós nos imunizamos também contra a diversidade. Existe uma espécie de paradigma imunitário contra o diverso. Nós entramos nesse paradigma, uma espécie de vacina contra o diverso, e essa vacina é refratária à aceitação do outro.
Por que que nós ignoramos? Por que que nós nos imunizamos socialmente contra a diversidade? Vamos ver, para entender isso, um aspecto dessa dimensão diversa. Esse rito, o Quarupi, se explica a partir de uma lenda, é uma lenda Camaiurá, em torno de um herói chamado Mavut-Sinim, que pretendia trazer de volta à vida os mortos. Ele queria trazer de volta à vida os mortos, amigos e gente da família dele. O que é que ele fez? Ele cortou troncos, e um tronco se chama em Camaiurá Quarupi, é o tronco, é a madeira ao sol, isso é o Quarupi. Ele cortou troncos, enfeitou esses troncos e pediu ao grupo, à tribo, que cantasse para fazer reviver. Cada tronco daquele era um morto. Ora, evidentemente, isso é um teatro essencial, isso é uma simbolização, uma maneira de respeitar e venerar os ancestrais, os antepassados. Mas a cada ano, em aldeias diferentes, esse Quarupi se repete. E como é que se faz o Quarupi? Se canta, se luta, tem aquela luta chamada Uca-Uca, que os mais fortes da tribo ganham. Se canta e se dança ritualmente ao redor desses troncos enfeitados que representam os ancestrais homenageados. Muito importante para a manutenção da cultura indígena do Quarupi, porque isso implica recitar cânticos, inúmeros cânticos, reviver a língua, os costumes, as crenças, as rezas. Pois bem, desse aspecto dos índios, a sociedade global sabe muito pouco, a menos que você tome contato com as obras especializadas dos antropólogos. Aqui no Brasil, quem faz uma pergunta sobre identidade cultural ou sobre identidade coletiva, que significa a pergunta sobre o que é que significa ser brasileiro, e ter dessa pergunta a memória estável, quem faz essa pergunta faz sempre no quadro social de dois grandes tipos de tradução intercultural que vem moldando a sociedade brasileira ao longo da sua história. O primeiro tipo pertence às classes dirigentes. As classes dirigentes brasileiras tentaram sempre traduzir, principalmente do século XIX para cá, traduzir as formas simbólicas, as instituições europeias para a realidade brasileira. O segundo tipo pertence às classes subalternas. As classes subalternas quer dizer a gente pobre. E para as classes subalternas, o símbolo ontológico quer dizer o desenvolvimento lógico do humano, o símbolo ontológico das classes pobres no Brasil é o homem negro. É esse homem cujos ancestrais africanos contribuíram majoritariamente para a acumulação primitiva do capital no Brasil. É aquilo que o Papa chamou, o João Paulo II, a vez que veio ao Brasil, se dirigiu, ele disse, a brasileiros de longa data. Eu gostei muito dessa expressão dele vir aqui, pouca gente prestou atenção. Ele diz de brasileiros de longa data. Brasileiros de longa data são os índios e os negros. No caso dos negros, é fundamental a memória da contribuição africana em termos de estética, de música, de culinária, de religiosidade para as formas de vida atuantes entre as classes pobres do Brasil. As influências trazidas pelo negro para a cultura do Brasil estão presentes em todos os campos da nossa sociedade. Na religião, os negros trouxeram os cultos originários da África, que ao se misturarem com a religião cristã dos portugueses, geraram o sincretismo da Umbanda e do Candomblé. Já na culinária, uma série de ingredientes e maneiras de cozinhar foram trazidas, e alguns dos pratos mais tradicionais da culinária brasileira têm essa origem, como a feijoada, a moqueca, o vatapá e o acarajé. A própria música brasileira é baseada nesta mistura entre os ritmos trazidos pelos negros e as melodias e harmonias trazidas pelos colonizadores ibéricos. Ritmos como o samba, o axé, o baião, entre outros, têm influência negra marcante. Essa contribuição africana não foi uma contribuição aleatória, não foi uma contribuição anárquica, como se pensa. Foi um verdadeiro processo civilizatório e que comporta mesmo a categoria elite, a propósito das movimentações sociais dos africanos, dos descendentes. Muito pouco falado. O papel de elite
das elites negras no processo civilizatório brasileiro. O Emanuel Araújo, que foi curador do Museu de Arte de São Paulo, do MAN de São Paulo, publicou uma vez, organizou um livro chamado A Mão Negra Brasileira, editado pela Companhia Aldebrecht de Engenharia, que é uma preciosidade. Está lá claramente demonstrado que as grandes figuras da pintura, da arquitetura, da Academia Imperial Real, eram negros e mulatos. Os grandes escultores das igrejas do Rio de Janeiro, da Bahia, de Minas Gerais, eram negros e mulatos. Os grandes músicos do Império eram negros. Os políticos do Império eram negros e mulatos, com raras exceções. É verdade que alguns se retocavam. Não parece, por exemplo, o Rui Barbosa, baiano que era um mulato escuro, retoca os retratos até hoje para esconder que o Rui Barbosa era crioulo. Então, essas coisas existem. Mas como é que começa, digamos, a espécie de decadência social do negro e que isso não se inscreve, não é reconhecido nos livros escolares? É com a abolição. Com a abolição, porque era preciso botar ele no lugar dele, né? No outro lugar, já que acabou o chicote legal. Houve elites negras, inclusive, nas religiões populares, na religiosidade popular. Porque as comunidades de crença matriciais, eu chamo de comunidades litúrgicas, que deram origem à profusão, que deram origem à popularização dos cultos afro-brasileiros, foram resultados de uma aglutinação de elite. Uma aglutinação de elite caracterizada pela participação de altos dignitários, de sacerdotes do milenar culto aos orixás, um culto anterior ao cristianismo, trazidos ao Brasil na condição de escravos, em consequência das guerras entre etnias e das incursões guerreiras dos escravagistas no continente africano. Quer dizer, eles escravizados por negros mesmo, na África, e depois vendidos a portugueses, principalmente, ou a outros. A cidade-estado de Queto, por exemplo, na África, que tem muita influência hoje na cultura da Bahia, foi conquistada e foi arrasada pelo rei Guezo, que era um rei africano mesmo, que fazia escravos, que vendeu levas de cativos aos portugueses. Mas a gente de Queto, também chamado Nagô, chega ao Brasil sem moral de escravo. Chega como um cativo dotado de linguagem, da linguagem muçulmana da jihad, que não se traduz apenas como guerra, se traduz como esforço. É uma coisa da nossa imprensa e do preconceito que nós. Jihad é guerra num determinado momento da história, quer dizer esforço. Ora, só que a liturgia, a crença, a religiosidade terminam substituindo o esforço guerreiro, os africanos aqui, e se passa o quê? A cultuar, se passa a celebrar, se passa a cultuar, a cantar, a dançar. Então, há cânticos nessas comunidades matriciais de culto negro no Brasil, os oriquis, são como uma espécie de janelas que se abrem para o passado. Um cântico daquele é uma memória, uma janela de memória que se abre para o passado. No tocante à cultura Jeje, Nagô, Queto, na Bahia, por exemplo, a experiência de vida na Bahia, e é por isso que a Bahia tem essa mística e esse mito, reflete exemplarmente a ancestralidade e a visão de mundo africanos. Há uma frase do Joaquim Nabuco, ele diz assim: os negros deram um povo ao Brasil. Mas, na verdade, essa frase que é acertada é a presunção de tudo que se poderia chamar de grandeza da Bahia, tem basicamente a ver com a gente negra. Do século XVI até o século XVII, foram principais em Salvador os povos do grupo linguístico banto. Era gente que vinha da África subequatorial, eram os Zambundo, os Bakongo, predominaram na Bahia, enquanto que os Ovimbundo tinham presença mais forte aqui em São Paulo, em Minas Gerais e no Rio de Janeiro. São inequívocas as marcas culturais deixadas pelos bantos em irmandades católicas, em religiões tradicionais, no interior de Minas, São Paulo, Bahia, Pará, no Brasil inteiro. Quem visita hoje na Bahia, não sei se alguém aqui tem a ocasião de visitar a Bahia, quem vê em pleno Pelourinho, uma bela igreja, que é a bela igreja de Nossa Senhora do Rosário, está reencontrando ainda hoje, é toda terça-feira,
a mesma Irmandade do Rosário dos Pretos, que foi instituída pelos bantos no século XVI. Mesma coisa, a mesma presença, os filhos da mesma gente. A partir da segunda metade do século XVIII, quando o tráfico de escravos privilegiou a África superequatorial, quando privilegiou a Costa da Mina, a Baía do Benim e outros, predominaram entre a massa escrava os contingentes humanos que vieram de regiões hoje correspondentes à parte da Nigéria e do Benin. Benin é o ex-Daomé. Aí se estendiam nações, se estendiam cidades-estado, conhecidas como Anagô, Oió, Ijexá, Queto, Ifá e outras. E tudo isso constituía um complexo civilizatório. Esse complexo civilizatório era chamado pelo nome genérico de Yorubá, Nagô, ou ainda sudanês. Sudanês, Sudão, porque a palavra Sudão vem de Assuad, que quer dizer negro em árabe. Tudo isso ficou mais bem delineado na Bahia. Aí, como eu disse, a mística da Bahia, que foi chamada Roma Negra. Ora, esse complexo assinala a supremacia dos povos Jejes Lagoas e aponta para um processo de africanização de Salvador, que é frisado por vários cronistas estrangeiros. Em meados do século XIX, um viajante francês chamado Ave L'Allemand dizia o seguinte, que poucas cidades pode haver tão originalmente povoadas como a Bahia. Se não soubesse que ela fica no Brasil, se assim poderia ser muita imaginação tomá-la por uma capital africana, residência de poderoso príncipe negro, no qual passa inteiramente despercebida uma população de forasteiros brancos puros. Tudo parece negro na Bahia. Negros nas praias, negros nas cidades, negro na parte baixa, negro nos bairros altos. Tudo que corre, grita, trabalha, tudo que transporta e carrega é negro. O que eu estou querendo dizer é o seguinte, é que reconhecer essa dimensão da diversidade é reconhecer que o negro carregou o Brasil nas costas. Essa composição humana fez com que em torno da família de santo, que em torno das comunidades litúrgicas de origem africana, popularmente conhecida como candomblés, se criasse um modelo social de organização popular, de organização social da gente negra, capaz de se irradiar para outros territórios. Pois bem, tudo isso vem de onde? Isso vem de um pacto. Vem de um pacto simbólico, de uma rede de palavras, de uma rede de alianças que legitimam um consenso entre as diversas etnias de origem africana e um consenso também de africanos com brancos. Tudo isso se estabeleceu, historicamente, na conjuntura de formação da sociedade nacional, sociedade brasileira. Portanto, é isso que faz do Brasil um país radicalmente heterogêneo. Essa natureza e esse caráter único de uma diversidade cultural viva, atuante, não folclórica, mas viva, atuante, constitutiva, efetivamente, da nação brasileira. E nada disso pode ser entendido como mero culturalismo, pode ser entendido por mero diletantismo, por quê? Porque esse pacto simbólico que esteve por trás da formação da nação brasileira decorre de um agir político grupal. E não é política partidária. É uma política que está na mobilização dos recursos para a consolidação das alianças internas do grupo e nas táticas de aproximação das classes subalternas com a sociedade global hegemônica. O que é que se transmite, portanto, no caso da comunidade litúrgica negra? É um pacto simbólico em torno da arquê. Arquê significa um consenso quanto a poderes míticos, quanto a representações que se projetam na linguagem e nos modos afetivos de articulação das experiências. Esses modos afetivos são a fé, são as crenças, são a alegria. Nós somos, apesar da miséria, apesar das dificuldades, somos um povo radicalmente alegre. Se é possível falar de uma filosofia autenticamente, originalmente brasileira, temos que começar com a alegria. A memória da arquê consiste em um repertório cultural de invocações, de saudações, de cantigas, de danças, de comidas, de lendas, de parábolas, de símbolos cosmológicos,
que se transmite inicialmente no quadro litúrgico do terreiro, mas que se irradia para a sociedade global. É essa lição dos terreiros que a sociedade global recebe continuamente no nível das classes subalternas. Ora, de tudo isso, parte a enunciação de cunho político, de cunho plural, que deveria repercutir na consciência atenta ao que você pode experimentar de diverso nessa modernidade tardia que nós estamos vivendo. A questão é a seguinte, é que alguém poderia perguntar, mas por que isso deveria repercutir na minha consciência? Nessa diversidade reside aquilo que alguns pensadores chamam de uma economia invisível. A economia invisível é aquela economia que não se formaliza. Mas sem essa economia invisível, os sistemas econômicos não poderiam existir. O que é essa economia? É a economia que abrange todas as relações, todas as realizações não computáveis e não remuneráveis. E a motivação dessas realizações é a alegria espontânea na colaboração livre, no convívio, na doação livre, como, digamos, o trabalho doméstico. A economia clássica não computa o trabalho doméstico, não computa o trabalho das mulheres. E o trabalho das mulheres é economicamente computável. Eu falo o trabalho não remunerado, eu falo trabalho doméstico, trabalho em casa. Não se computa o trabalho cooperativo de amigos, de vizinhos. As favelas no Rio de Janeiro existem por ativos inicialmente doados, de doação. Existe uma economia de ativos doados. Então, é dessa economia invisível que resulta a capacidade de sentir, a capacidade de amar, a capacidade de se unir, de viver em paz com o próprio corpo, viver em paz com a natureza e com o próximo. É essa diversidade, essa economia invisível reside na diversidade, na dança, na alegria. Vem daí esse espírito cooperativo. Quando isso acaba, quando isso desaparece, aparece a violência. Comparece a violência. A violência dos assaltos, a violência visível, dos roubos, dos ataques, das agressões cruéis. Vem dessa diversidade que se esvai, que não se aceita, que não se vê. Dessa diversidade que se apresenta como uma outra comunidade de vida, como uma outra comunidade de linguagem, partem outros jogos de linguagem, partem outras regras de enunciação das proposições que são necessárias a um novo consenso social, sob, digamos, o influxo da globalização cultural. O reconhecimento da diversidade é, na prática, um pedido de palavra anônimo contra a violência frente ao outro. É como se dessas comunidades, muitas vezes sem dinheiro, sem grande renda própria, sem oportunidades educacionais e de emprego, só os saberes práticos e vividos, os modos de cantar, de dançar, de falar, tudo isso coletivamente pede a palavra, agora na globalização, pede a palavra para que se reconheça a sua voz. Quer dizer, o reconhecimento da diversidade frente ao outro é não violento. Então, por que não violento? Porque o respeito à liberdade do outro, que é o maior respeito que se pode ter pelo outro, passa pelo reconhecimento da liberdade que tem o outro de se interrogar singular e diversamente sobre o seu próprio destino. É esse o respeito fundamental que se pode ter pelo outro. E esse respeito não é apenas intelectual, mas é principalmente sensível. Portanto, o maior respeito que se pode ter por si mesmo e pelo indivíduo é respeitar você mesmo e respeitar o outro, de interrogar sobre o que é a sua vida, o que é o seu destino. Só que essa interrogação sobre a vida e o seu destino, às vezes, é feita coletivamente. É feita em grupos cujos costumes, por não sabermos deles, achamos que são atrasados, achamos que são supersticiosos, achamos que são ignorantes, que não atravessam, passam pela letra. Então não respeitamos, não estamos respeitando a liberdade de se interrogar sobre si mesmo. E ora, a comunicação, no fundo, a comunicação com o outro, é uma dolorosa interrogação recíproca sobre si mesmo e sobre o outro.
Só quando nós nos interrogamos fundamente e dolorosamente sobre o que somos e o que é o outro, nós nos comunicamos, nós convivemos, e é nessa convivência que a diversidade emerge, que a diversidade aflora. O destino das cidades, o destino do homem hoje sobre a globalização, está implicado no reconhecimento dessa diversidade. Nós temos um conhecimento muito maior que tínhamos no passado. E, por isso, o preconceito devia diminuir. Mas, como o senhor mesmo falou, tem o poder, a questão do poder no preconceito. Então, como é que é o preconceito hoje em relação ao passado e ao futuro? Ele tende a aumentar? Nós aprendemos o que afetivamente aceitamos, não é o que logicamente resolvemos. E, normalmente, esse conhecimento de que você fala é um acúmulo de conceitos racionais, inteligíveis, argumentativos, às vezes muito bons, que você intelectualmente está bom, você tem razão. Mas de você para você, na sua estrutura psíquica, você não deixa se aproximar. Então, o preconceito não se combate com o antipreconceito. Não é o discurso do antirracismo que combate o racismo. Que, em geral, o discurso do antirracismo é feito com os mesmos materiais do discurso racista. A diferença é pequena. O que efetivamente nos desloca do preconceito é o afeto. É a sensibilidade, é o sensível. A diferença não é para ser compreendida, não é para ser entendida, ela é para ser sentida. As relações pessoais têm duas chances de aproximação, inclusive as diversidades culturais. Uma é de natureza intelectual. O cara que é ignorante da diversidade, no fundo ele é ignorante da própria cultura. Ele é um fulano que lê pouco, ele é um fulano que olha pouco para o mundo, é um fulano que não conhece história, que não conhece geografia, que não conhece nada, e pensa que o mundo pode ser a imagem e semelhança dos seus preconceitos. O mundo não é a imagem e semelhança dos nossos preconceitos, nem das nossas preferências. O mundo é o que ele é. E através da cultura a gente pode aproximar a compreensão dessa diversidade do mundo. Agora, o que pode unir isso? Um, o conhecimento. E o outro, tem razão o professor Munir, afetividade. Você só se aproxima da coisa diferente por uma aproximação afetiva. Você tem que reconhecer, apreciar, admirar, desejar o valor da outra coisa para poder consumi-la e para poder apropriá-la no seu próprio coração.